Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o tema é daqueles, né? Dízimo e salvação. Tem ligação? Uma coisa depende da outra para a vida eterna? A gente mergulhou num material bem completo que olhou os textos bíblicos e também como as diferentes tradições cristãs interpretam essa questão. Nossa missão aqui é tentar entender o que a Bíblia realmente diz e como visões tão diferentes surgiram, né? Vamos lá desvendar isso juntos, começando pelo Antigo Testamento. Tem aquela passagem famosa em Malaquias, né, sobre roubar a Deus nos dízimos. Aquilo ali fala de salvação eterna? Olha, é crucial ver o contexto da época. Malaquias está falando para os judeus depois do exílio, sabe? Eles tinham quebrado a aliança, não sustentavam o templo direito. Ah, sim. Então, as maldições que ele menciona eram bem materiais. Colheita ruim e essas coisas. Não era sobre condenação eterna da alma, entende? Interessante. Mas então, por que essa ideia pegou em alguns lugares? De que não dizimar pode levar a perder a salvação? Como fizeram essa ponte? Pois é, essa conexão, ela geralmente vem de uma interpretação que pega Malaquias e junta com o que Paulo diz lá em 1 Coríntios, que ladrões não herdam o reino. Ah, a lógica é: se não dizimar é roubar Deus e ladrão não entra no céu. Exatamente. Só que, assim, é uma interpretação. Ela junta textos de contextos bem diferentes. Nem Malaquias nem Paulo falaram isso diretamente dessa forma conectada, sabe? Entendi a construção, tá. E no Novo Testamento, o que Jesus, os apóstolos, o que eles falam sobre dízimo? Bom, Jesus toca nisso. Lá em Mateus ele dá uma bronca nos fariseus, né? Eles eram super cuidadosos com o dízimo de coisinhas tipo hortelã, cominho, Sim, lembro dessa parte. mas esqueciam o principal: justiça, misericórdia, fé. Aí Jesus fala para fazerem o essencial, mas sem abandonar o dízimo. Ou seja, ele não condena o dízimo, mas coloca ele no lugar certo, né? O mais importante vem primeiro. E tem também a parábola do fariseu e do publicano, lá em Lucas. O fariseu se orgulha de dizimar, mas não é justificado. O publicano, que estava lá arrependido, esse sim sai justificado por Deus. Nossa, isso mostra bem que a atitude do coração, a humildade, conta mais que a regra externa, né? Exatamente. É a postura interna. E Paulo, quando fala de contribuição para os coríntios, reforça isso. Diz que cada um deve dar como decidiu no coração, com alegria, não por obrigação. Ah, generosidade voluntária. Isso. E o centro da mensagem do Novo Testamento é claro: salvação é pela graça, pela fé em Cristo, não por obras. Efésios 2, 8, 9 deixa isso muito claro. Nenhum texto ali condiciona a salvação ao dízimo. Certo. Isso na Bíblia. E hoje, como as diferentes correntes do cristianismo aplicam isso, segundo o material que a gente viu? Então, nas igrejas evangélicas mais, digamos, tradicionais, batistas, presbiterianos, metodistas, a visão que domina é que salvação é só pela graça e fé. Ponto. E o dízimo entra onde? Entra como uma resposta do salvo, um ato de gratidão, obediência, para sustentar a igreja e a obra. Falar que o dízimo salva ou que não dizimar condena é visto como erro grave, sabe? Quase uma heresia para eles, porque diminui o sacrifício de Cristo. Então, para eles, não dar o dízimo pode ser um sinal de alerta sobre a fé da pessoa, mas não a causa da perdição. Exato. Pode levantar dúvidas sobre a autenticidade da fé, mas não é o fator que decide a salvação. Na Igreja Católica a visão é parecida nesse ponto. Dízimo não é requisito para a salvação. Ah, não é? Não, é um ato voluntário, um jeito de mostrar gratidão e ajudar a comunidade. Os documentos oficiais, tipo da CNB aqui no Brasil, falam em contribuir com alegria, como Paulo ensinou, cada um como pode. Ok, então tradicionais e católicos vêm mais como resposta ou ato voluntário. E os outros grupos mencionados? Neopentecostais, teologia da prosperidade? Ah, aí a coisa muda um pouco de figura. Nesses grupos, muitas vezes a ênfase no dízimo é bem mais forte, e às vezes ligado diretamente a bênçãos materiais ou até mesmo à salvação. Como assim, ligado à salvação? O material que analisamos cita exemplos de líderes que usaram aquela interpretação, sabe? Malaquias com 1 Coríntios, para dizer que não dizimar é roubar a Deus e, portanto, como ladrão, a pessoa não herdaria o reino, perderia a salvação.
Nossa, isso gera críticas, imagino? Sim, bastante. Muitos outros grupos criticam essa visão como uma distorção, às vezes até chamam de chantagem espiritual, por colocar o dinheiro numa posição que, teologicamente, pertenceria à graça de Deus. Entendi o panorama. É bem variado. Mas assim, pensando em teologia, existe um consenso maior? Qual a visão predominante entre estudiosos? Olha, o consenso é esmagador, tanto entre católicos quanto protestantes históricos. A salvação é dom gratuito de Deus, recebido pela fé em Jesus Cristo. Ponto final. Efésios 2 de novo. Ou seja, não pelas obras. Não por obras. O dízimo, a oferta, a generosidade, tudo isso deve ser fruto da fé, uma evidência de que o coração foi transformado pela graça. Não pode ser um pré-requisito ou moeda de troca para garantir o céu. E isso vem de longe. Sim, desde os primeiros séculos. Os pais da igreja, os grandes teólogos depois dos apóstolos, já viam a contribuição como algo que brota do Espírito Santo na vida do crente, não como uma lei para ser salvo. A distinção-chave é essa. Uma coisa é ver a fidelidade financeira como sinal de fé, outra é ver como condição para a salvação. Essa segunda ideia é rejeitada pela maioria porque compromete a suficiência de Cristo, entende? Entendi. Então, para recapitular, a análise mostra que não tem um versículo dizendo sem dízimos, sem salvação. Essa ideia vem de interpretações específicas que juntam textos. O dízimo é bíblico, importante para muitos como ato de fé e sustento, mas a salvação, para a maioria, depende da fé em Cristo. Exato. E fica uma reflexão, né? Além do salvo ou não salva, como a nossa relação com o dinheiro, seja dando dízimo ou de outra forma, reflete o que a gente realmente prioriza. Nossa confiança em Deus, nossa compreensão da generosidade que a Bíblia ensina. O que o jeito como a gente lida com nossos recursos revela sobre a nossa fé, independentemente de porcentagem. Fica aí para pensar.